Põe o texto para nós ali, por favor, de João capítulo 15, o verso 16. João escreveu algo que Jesus falou. Isso foi o que o Senhor disse. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto ele permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em o meu nome, em o nome de Jesus Cristo, ele vô-lo conceda. Tem muitas coisas maravilhosas num só versículo, que é o versículo de João capítulo 15, verso 16, onde João ele registrou, ele escreveu com detalhes aquilo que Jesus ele falou aos seus discípulos. E ele começa dizendo: não foi vocês que me escolheram. E de fato, se nós olharmos a história contada nos evangelhos, aonde Jesus ele passava, ele olhava: vocês aí que estão no barco, que não pegaram nada de peixe a noite inteira, e que estão cansados, faz o seguinte, agora joga para o outro lado. E eles jogaram e pescaram muitos peixes. E a Bíblia diz que ao ponto que o barco ele quase não deu conta de quase virar. E ali naquele momento, então, Jesus chama eles: vem que agora eu vou fazer vocês pescadores de homens e não mais pescadores de peixes. Jesus chamou, Jesus escolheu. Você foi chamado, você foi escolhido, e se você está aqui, é porque você foi chamado e você também foi escolhido pelo Senhor, amém? E eu falo isso, gente, com muita convicção no coração, e eu gostaria que você também tivesse essa convicção. Eu gostaria que você também cresce nisso, porque se você não acredita nas coisas que Jesus fala a teu respeito, o que você vai acreditar? Que esperança que nós vamos ter nessa terra? Sob que fé, sob que convicção nós vamos viver? Se Ele diz que Ele te chamou, Ele te chamou, amém? E Ele diz: eu vos escolhi, e eu ainda lhe dei uma missão, eu dei um desígnio para você, para que você, além de ser chamado, preparado, transformado, abençoado, você vá e você produza frutos. Frutos que vão permanecer, frutos que vão ser vistos, frutos que vão ser admirados, frutos que vão ser falados, frutos que as pessoas vão olhar e vão dizer: nossa, olha só o que aquela pessoa fez. Nossa, olha só o que aquela pessoa se tornou. Nossa, olha só quem se tornou fulano. Frutos. Ao ponto de que, quando nós entendemos e cremos, confiamos e entendemos que fomos chamados pelo Senhor e começamos a produzir esses frutos, o Senhor ele disse: ao ponto de que tudo que você pedir a Deus no meu nome, você vai alcançar. Quão maravilhoso é isso! Você saber que tem um Deus sobre tudo e sobre todos, que se você pedir, você vai alcançar. E se você pedir, você vai ter, você vai receber. E muitas vezes, amados, nós não recebemos coisas porque nós não pedimos. E muitas vezes nós não pedimos porque nós nos achamos indignos. E por que nos achamos indignos? Porque não estamos dando fruto. E por que não estamos dando fruto? Porque nós não assumimos a nossa identidade, o chamado, e não tomamos a responsabilidade de quem nós devemos ser em Jesus Cristo. A gente vem falando nas últimas semanas, e hoje eu finalizo essa série falando sobre crises familiares, como resolver, como identificar e transformar as crises familiares em famílias abençoadas, famílias bem-sucedidas, famílias que cumprem o propósito de Deus. E nas últimas semanas venho falando muito sobre isso, e quando comecei essa ministração, Deus colocou no meu coração que seria até mesmo uma preparação, um pré-retiro da família que vai acontecer agora no próximo final de semana, amém? Então sugiro a você, querido irmão, querida irmã, que se você ainda não
não se decidiu a ir nesse retiro, faça um esforço. Faça um esforço para ir. E aí, talvez você possa pensar, aqueles que talvez, por algum motivo não estão com a família completa, mas é da família, então eu não vou, mas tem a família da fé, não tem? Amém? Entenda que Deus, para Ele sarar e curar e restaurar uma família, Ele não faz algo mágico, onde Ele pega os dois, Ele põe dentro de uma caixa, Ele derruba ali um pó mágico e agora vai resolver tudo. Não é assim. Como que Deus trabalha? Como que Deus faz isso? Ele faz no individual. Ele trabalha no homem e Ele trabalha na mulher. Ele trabalha na criança, Ele trabalha no adolescente, Ele trabalha no indivíduo. E quando o indivíduo ele entende o chamado, que ele precisa frutificar, e que quando ele clama a Deus as coisas acontecem, quando ele entende esse papel, essa autorresponsabilidade dele no Senhor, a família dele então passa a ser curada, restaurada, liberta e sarada. Amém? Então, não ponha empecilhos para você ser abençoado, mas faça exatamente o contrário. Tire as coisas que estão limitando você de ser abençoado. Remova as coisas que estão no meio do caminho e que muitas vezes nós mesmos colocamos. Nós mesmos vamos colocando coisas para nos impedir de nós recebermos a bênção de Deus. E hoje eu quero então falar de um assunto que eu julgo muito e muito importante para as famílias, que até dei o título seguinte: 3 formas de mudar a realidade da sua família, da nossa família. 3 formas de mudar a realidade da família. Isso aqui já há um bom tempo eu já estava na minha lista de assuntos a serem trabalhados com as famílias. E para introduzir eu quero ler o texto de Atos capítulo 6, do verso 1 até o verso 5. Aconselho você, irmão, irmã, a anotar. Tem papel aí, provavelmente tem caneta, se não, dá uma olhada aí nas cadeiras, deve ter. Sugiro você anotar, porque aquilo que você não anota, você não lembra. E aquilo que você não anota, você não revisita. Se quiser, anote no celular, mas aproveite, porque é importante você depois olhar em casa, ler de novo aquilo que Deus vai falando, porque à medida que o culto vai acontecendo, as palavras vão nos alimentando, algumas são mais importantes, algumas trazem uma conotação diferente para alguém, então anote aquilo que Deus estará falando ao seu coração. Então, no livro de Atos, os atos dos apóstolos, as manifestações, as atitudes deles, foi registrado no capítulo 6 e diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. Por que eles estavam murmurando? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Vamos ler até o 5 corrido. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, quais? Quais homens, com quais características, com quais qualidades? Homens que são leia comigo, boa reputação. Segundo, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos, aos quais daremos a responsabilidade de cuidar desse serviço. Grave bem essa palavra, serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E então elegeram quem? Estevão, que era homem cheio de fé
e cheio do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém? Então, só esse texto aqui, até aqui, já está bom. Mas eu quero frisar algo bem importante aqui. Volta no verso 1 agora, por favor. Olha o que o verso 1 diz aqui. Que os helenitas, eles estavam murmurando. O que faz uma pessoa murmurar? Ela está feliz? Ela murmura porque está feliz, me conta. Não, né? A pessoa não murmura porque está feliz. O que faz uma pessoa murmurar? Ou o que é murmurar? Murmurar é você reclamar. Murmurar é você ficar falando coisas de que você não gostou, porque não achei legal, porque isso não está certo, porque o que fulano fez. Murmuração é você reclamar de atitudes, comportamentos, alguns fatos que estão acontecendo. E os helenitas, eles estavam reclamando, eles estavam murmurando do quê? Das viúvas esquecidas. Não acontece às vezes lá na sua casa, no seu lar, de que alguém às vezes esquece alguma coisa e você faz o quê? Fica feliz. Hã? Dá glória a Deus. Glória a Deus que tu esqueceu. Fez a lista para o marido no mercado, né? Pediu 3 coisas, veio 2 e uma era errada ainda, né? Enfim, os esquecimentos, as ditas, às vezes, falta de valorização, porque a gente até pode dizer que às vezes o esquecer pode ser um sintoma de falta de valor, né? Pode parecer e pode remeter a coisas que vão inflando a família e vão machucando algumas pessoas do lar, né? Jesus, ele comenta em determinado momento sobre o fermento, e ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. O que é o fermento, né? O fermento que ele está querendo dizer era a visão, o comportamento, a tradição, porque eles estavam muito mais preocupados, os fariseus, não em realmente agradar a Deus, mas eles estavam muito preocupados com cumprir regras, com cumprir procedimentos, com cumprir leis que eles estabeleciam. E isso favorecia muito a eles. Então a gente às vezes coloca regras, estabelece procedimentos e normas às vezes dentro da nossa família, da nossa casa ou do ambiente de trabalho, e que quando algo é esquecido, quando algo não é cumprido daquela maneira, como é que a gente se sente? Indignado, murmurando, reclamando, né? E isso vai, de certa forma, vai mexendo com a nossa alma, vai mexendo com o nosso coração, vai mexendo com a nossa mente, porque quando nós estamos com o nosso coração perturbado, a nossa mente fica ocupada, pensando, remoendo, revivendo, né? Com certeza você já, em algum momento, ou talvez aconteceu hoje ainda, você falou com alguém, resolveu alguma situação, falou com alguma pessoa, e você depois ficou pensando, por que eu não falei assim? Porque se eu tivesse falado desse jeito, e ficou revivendo aquilo na mente, já aconteceu com você? E aí você fica revivendo aquele negócio na mente, né? E parece que aquilo te ocupa tanto, e que você não está nem falando às vezes com a boca, mas está murmurando internamente. E o seu coração e a sua mente estão tão ocupadas que de fato você não consegue aproveitar ou ser uma pessoa, né, produtiva na vida. E aí os discípulos, vendo esse problema, o que eles disseram que iria resolver o problema? Agora põe lá para nós no verso 3 agora, era o quê? Então a solução para isso era ter homens, pessoas
de boa... Fala comigo, gente, fala. Boa o quê? Reputação. Uma das formas e uma das maneiras para que a gente não se esqueça de cumprir as coisas é quando a gente tem uma boa reputação. A pessoa que tem uma boa reputação, ela não tem má reputação. Até escrevi aqui o seguinte: a falta de pessoas com boa reputação faz com que as coisas importantes sejam esquecidas. Quando nós não desenvolvemos uma boa reputação, a gente acaba sendo julgado, a gente acaba sendo condenado, a gente acaba sendo apontado. E nesse caso aqui, os helenitas ficaram chateados, ficaram bravos ao ponto de murmurar, por quê? Porque as pessoas estavam sendo esquecidas. Porque não tinha pessoas, naquele momento, que tinham uma boa reputação para cuidar delas. E aí então os discípulos disseram: olha, precisamos de pessoas que atendam essas pessoas aqui. Precisamos de pessoas cheias do Espírito. Precisamos de pessoas com sabedoria. Porque você atender pessoas que têm necessidade, dificuldades, limitações, tu precisa sim ser cheio do Espírito. Tu precisa sim ter sabedoria para lidar. Porque a coisa mais difícil que tem é lidar com pessoas difíceis. Isso é difícil. E para isso você precisa ter sabedoria, uma boa reputação. Por quê? Porque você lidar e chegar para lidar com pessoas difíceis, e você não tem uma boa reputação, a pessoa não vai parar para te ouvir. Porque não tem credibilidade, não tem confiança. Amém? Então, pensando nisso, queridos, as necessidades humanas e também as necessidades familiares, elas são diárias, como eram aqui dessas viúvas. E não podem ser esquecidas. Não pode ser esquecida. Se lá na sua casa, algum momento, algumas coisas se perderam, foram esquecidas com o passar do tempo, pare e relembre. E comece a viver e fazer de novo. Você vai ver como as coisas vão melhorar. Traz à memória aqueles bons hábitos, aquelas boas atitudes que lá no começo, no início da família, ou no início do namoro, ou no início do noivado, ou no início do casamento se tinha, e depois se parou. O pessoal costuma dizer isso, é que o fogo apagou, O fogo apagou. E a gente às vezes vai perdendo alguns bons hábitos, por quê? Porque para nascer algo bom, precisa esforço. Agora, para nascer coisa ruim, é só tu ficar parado. Não precisa fazer nada. Tudo que é ruim nasce. E a gente pode levar isso até para o agro, Quer ver? Vai e faz lá, lavra a terra, deixa bonitinha, mas não planta nada. Vai ficar bonitinha assim? Para ficar bonita tem que fazer o quê? Tem que plantar, Para produzir fruto tem que fazer o quê? Tem que plantar, tem que semear, tem que gastar, tem que investir tempo, esforço. Agora, se não plantar, vai ficar bonito como estava? Não. O mal, ele nasce por si só. O mal nasce por si só. Então, alguém até resumiu isso dizendo o seguinte: o mal, ele toma conta, por quê? Porque falta o bem. O inso nasce porque falta que alguém plante algo bom. E assim é na nossa vida por inteiro. O marido, a esposa vai e fala uma coisa, mas você entendeu outra. Entendeu outra. E aí a gente acaba ficando às vezes como o helenita, porque diariamente eu preciso me alimentar de algo bom, mas eu não estou entendendo, tem um ruído aqui nessa comunicação. Eu estou levando 6 pão em vez de 10. E não levei o ovo. E o que acontece? Tá, mas tu não entendeu? Por quê? Porque a pessoa fala algo e eu entendo outra coisa.
a pessoa entende algo e a outra está falando outra coisa. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 19. Quero trazer alguns textos que vão refletir isso. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ser. E não é nessa ordem que as coisas acontecem. Quando a gente atropela, o que termina em ira? Termina em raiva, né? Termina, às vezes, alguns ficam, que ódio, né? Eu te odio, né? Como diz alguns, né? Por quê? Porque não foi pronto para ouvir. Já atravessou e saiu falando, né? Não estava ali tardio para falar. Por quê? Porque queria fazer e falar da sua vontade primeiro. Então, é muito importante que numa comunicação, né, num casal, numa família, entre pessoas, tem aquele que é a pessoa que fala e tem aquele que ouve. Só que se a comunicação, a maneira como está sendo apresentada para o outro, não é clara, ou a tonalidade, ou o tom não está sendo agradável, manso, porque tem isso, não tem? A comunicação tem. Né? O pessoal aqui do louvor sabe muito bem, né? Tem o grave, tem o agudo, né? O que mais tem? Oi? Eu não entendo. Médio, ó, grave, agudo, médio, né? Me dá um dó aí, não sei nem o que eu estou falando. Mas tem tonalidades diferentes. E conforme você apresenta, conforme você expressa, e conforme o tom que você coloca, o outro já vai para hoje tu tá assim. Já estou te sentindo. Já vi como é que tu tá, né? Então, é muito importante que nós possamos entender. E para isso, nós precisamos desenvolver, gente, essa capacidade do ouvir. Desenvolver a capacidade de cuidar o que falar. E principalmente, né, do irar. Eu tenho dito muito nos últimos tempos sobre a questão que nós precisamos aprender a racionalizar mais as coisas e não emocionalizar as coisas. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes tudo que alguém fala, a gente toma aquilo como uma afronta pessoal, como uma acusação, como um julgamento, e a pessoa leva aquilo para o coração dela. E quando você deixa que entre no coração, algo nesse sentido, você já arrumou uma complicação para você. Porque você já criou uma barreira, você já vai ter dificuldade de chegar perto da pessoa. Acontece ou não acontece, às vezes, do casal, quando tem uma comunicação meia estragada, né? E aí acontece que fica uma semana sem conversar, mais ou menos? 2 dias? 3 dias? Acontece ou não acontece, gente? Comigo já aconteceu. Comigo já aconteceu. Por quê? Porque a comunicação não saiu como deveria. Eu já não ouvi o que eu gostaria. Eu já não ouvi algo que me deixa feliz, mas me deixa triste. E aí, se eu deixo aquilo descer o coração, isso vai causar complicação. Lucas capítulo 6, verso 45, olha o que diz. O homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio. Então, se eu deixo o meu coração ser inflamado, ficar irado, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar do coração aquilo que eu tenho dele. E o que está no coração naquela hora? Indignação, raiva, mágoa, ressentimento. E aí as palavras que vão sair da minha boca são: amor, eu te entendo. Não, né? Não vai ser assim, vai assim, esse desgraçado. Olha a hora!
né? Olha ela de novo, não lavou a louça. Como é que pode? Passa o dia inteiro em casa e não lava a louça. Então, gente, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que a palavra ali fala no texto anterior, né, que a gente tem que ser tardio para falar, né, mas pronto para ouvir. Porque é no ouvir, porque é na audição que você consegue filtrar as emoções. Amém? Olha o que diz Provérbios 10, 19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, quando você tiver com o coração doído, machucado, quando faltar alguma coisa, esquecer de alguma coisa, né? Faltou sabedoria, faltou ali estar cheio do Espírito, não fala demais, né? A minha sogra me deu um bom conselho quando eu fui pedir a mão da minha esposa em namoro. Na verdade, eu pedi em casamento, não pedi namoro, né? Sabia dessa? Pedi em casamento, não pedi em namoro. Já ganhei ela de largada, né? Assim. A sogra já ficou faceira comigo, né? Ela diz até hoje que eu sou o melhor genro dela. Que os meus concunhados não ouçam esse vídeo. Mas ela disse para mim assim, o dia que as coisas não estiverem boas, encha a boca d'água. Sim, porque alguém consegue falar com a boca cheia d'água? Não, né? Não consegue. E um bom conselho, né? Conselho sábio, né? Porque a Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem fazer o quê? Fazer para as mais novas? Não, ensinar. Mas hoje tem sido ao contrário. As mais velhas estão fazendo para as mais novas. Não, ensine as mais novas, né? Amém, queridos? Olha o que diz Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra de ofensa, nenhuma palavra, né, nenhum palavrão, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E eu sei que às vezes, no calor do momento, as palavras que saem não tem graça nenhuma, né? Porque do outro lado ninguém ri, né? Então, nós precisamos aprender a desenvolver essa cultura, esse bom hábito, essa capacidade. E que se o Senhor diz que a gente deve fazer, é porque nós temos a capacidade de fazer. Lembra do que eu falei lá no início, a proposta inicial para vocês? Vocês lembram ou não? Que se vocês querem algo novo, nós precisamos o quê? Já esqueceram, gente? Aceitar. Aceite. Reconheça, olhe para dentro e faça diferente. Provérbios 13:3, olha o que o Senhor diz. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, é fato que às vezes a gente acaba entrando, né, nos boatos, acaba entrando em umas discussões, acaba entrando às vezes em determinadas conversas, e que vai o quê? Trazendo problema para a nossa alma. O que é a nossa alma? A nossa alma está ligada às tuas emoções, está ligada à tua mente. Por isso que às vezes muitas pessoas acabam não conseguindo nem dormir à noite. Por quê? Porque a boca falou demais, falou o que não deveria, acabou falando uma torpeza, acabou às vezes machucando alguém, e alguém até que ama. E aí o que acontece? A mente trabalha, né? Segundo a ciência, a mente da mulher trabalha muito mais que a mente do homem, né? A minha trabalha bastante, eu só fico pensando como trabalha a da minha esposa, né? Se a minha já trabalha o que trabalho, né?
Então, a mulher, ela pensa muito mais. Talvez é no nível de inteligência artificial, né? Porque o troço é muito rápido, né? E mulher, ela tem habilidade para fazer aquele jogo de ligar pontinho, sabe? Sabe? Aquele jogo de ficar ligando ponto. Porque a mulher vê uma coisa, ela já ligou 1000 coisas em 3 segundos. E o homem está lá, hã? E ela já vê, mas eu já estou sabendo. Né? Mas é as capacidades que Deus deu para cada um. Para o homem, as suas capacidades, e para a mulher, outras capacidades. E os dois são para viver numa só carne. Um completando, um ajudando o outro. E por isso a importância de ouvir atentamente, tardio para falar, para não se irar. Amém? E lá em 1 João capítulo 3, verso 18, filhinhos, não amemos de palavra, e nem de língua, ou de palavras, ou de falas, ou de discurso, mas amemos de fato e de verdade. Então, se ele diz que eu não devo amar só com palavras, mas amar de fato e de verdade, como que seria esse amor? Como que vai ser esse amor então? Porque o que a gente muito vê hoje são discursos lindos. Até a gente teve num casamento recentemente, eu e a minha esposa, e aí depois fui para parabenizar os noivos, e eles fizeram um discurso, né? Aqueles votos assim, uau! Sabe? Impressionante. Que tu imagina assim que existe isso, né? Tá. Depois eu fui cumprimentar os noivos e disse assim, meu irmão, que se cumpra na tua vida as coisas que tu disse. E que tu honre as coisas que tu disse. Porque tu vai bem. Mas que tu possa viver aquilo que tu prometeu. E não só amar de palavra. Porque amar de palavra é fácil. Falar é fácil. Falar qualquer um fala. Fazer é que eu quero ver. Falar as coisas, todo mundo fala, até papagaio fala. Agora eu quero ver fazer. Eu quero ver honrar a palavra que disse. É isso que importa. E Deus, Ele tem compromisso em honrar o quê? Aquilo que Ele disse. A palavra que Ele disse. E por isso que Deus cumpre o que Ele diz. Amém? Ó, isso aí é a confirmação. Então, qual que é o segundo ponto? Se a gente então vê que amar não é só de palavra, mas tem que ter fatos. E fatos são realidades, coisas que você pode, né, discernir, você pode ver, você pode, né, concretizar, é um fato. Então, o segundo ponto que tem a ver com isso, vamos botar o vídeo 2 agora. Tem 3 vídeos, tá? Vídeo 2 agora. Aumenta o volume um pouquinho.
Propaganda deixa de fora, tá? Os Emirates ali, deixa... Gente, um segundo tipo de comunicação que afeta muito a gente, e a gente faz, e a gente também percebe, é a nossa comunicação corporal. Como é que era a postura dele? Aqui, ombrinho caído, e tô nem aí, né? Tô nem aí. E aí acontecia uma oportunidade para ele se desviava do negócio. A nossa comunicação corporal fala muito sobre nós. Fala demais sobre cada um de nós. Muito, ela chega antes do que você vai falar. A tua expressão facial, o teu corpo. Uma vez eu estava dando uma palestra, e aí eu brinquei com as pessoas, né? Vou brincar com vocês aqui também. Posso, sim ou não? Sim. Beleza. Há alguns anos atrás eu fiz uma formação de analista comportamental. E aí quando eu estou ministrando, ou eu estou dando uma palestra, a gente tem uma visão total do público, né? Sim? Sim. Eu vejo a face, o comportamento, a postura de vocês, sim? E dá para ver como é o perfil de cada um, na postura que vocês sentam, e na postura como vocês se comportam. Sim, dá para ver, né? E isso diz muito sobre nós. Isso diz muito sobre quem a gente é. Isso diz muito até como está a nossa vida. Diz muito sobre cada um de nós. Por isso, a forma como nós expressamos, a forma como nós nos comportamos, vai ser fundamental para o sucesso da restauração da nossa família. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Chega ali a pessoa em casa do trabalho, né? Vai lá, bate na porta, né? Ele esqueceu a chave, tá? Esqueceu a chave no trabalho ou no carro, né? Bate na porta, aí vem lá, a esposa recebe e tal, toda faceira, né? Botou até um perfume para receber o boneco, né? E aí ele chega... Oi, amor. Como é que foi hoje? Tudo certo. Tava bom o trabalho? Aham, tava bom o trabalho. Tá feliz? Tô feliz. A mulher olha, o que esse homem, esse desgraçado... Gente, desgraçado não é palavrão, tá? Porque eu falei segunda vez e talvez aí os crentes estão achando que eu estou falando palavrão, tá? Desgraçado é desprovido de graça, amém? Tá bom? Pessoa que não tem graça. E não é de engraçado, é graça de Deus. Amém, queridos? Que depois vocês vão ser assim, o pastor está falando palavrão no culto. Não é isso não, tá? Então, é muito importante isso. E eu quero ler um testemunho na palavra de algo que aconteceu semelhante com o rei Davi. Olha lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 16. Olha o que diz ali. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi. Mical era a esposa do rei Davi, tá? Então, Davi, ele veio entrando com a arca, e ele estava muito feliz, porque ele tinha restituído, ele estava trazendo a arca, onde se representava a presença de Deus, ele estava trazendo. E aí o que aconteceu? Ela foi lá e viu aquele alvoroço, viu aquelas músicas, viu o povo lá, todo feliz, e ela foi olhar pela janela.
E o que ela viu? O marido dela, que ia fazendo o quê? Saltando, dançando, diante do... O desprezou do seu... Sabe por que ela desprezou no coração? Agora vai lá para o verso 20. Davi estava fazendo festa na casa do Senhor. Davi estava cultuando a Deus, Davi estava glorificando a Deus. E a mulher estava em casa, fazendo o quê? Sei lá, mexendo no Instagram, eu acho. E aí Davi volta para casa, para fazer o quê? Abençoar a sua casa. Quem morava na casa? Esposa, filhos. Davi volta para abençoar a família. E aí, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos. Como? Sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Gente, ela chamou o marido de vadio. Ou melhor, chamou o rei de Israel de vagabundo, vadio. 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu me tenho alegrado. 22 até o 23. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de que falaste, delas eu serei então honrado. E agora o resultado de Mical. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua... Naquele tempo, uma mulher não tem filhos, era como se viver morta. Ainda mais a esposa de um rei. Ainda mais a esposa de um rei. Então aqui a gente vê, queridos, que a postura dela trouxe o quê? Maldição para a vida dela. E assim, muitas vezes, a gente, pela nossa postura, pela nossa conduta, às vezes a gente está fechando portas, às vezes a gente está sendo amaldiçoado, às vezes a gente está sendo, as pessoas estão murmurando a nosso respeito. Por quê? Porque a nossa conduta, a nossa atitude, a nossa expressão, a nossa face, não demonstra, de fato, o que nós dizemos que nós cremos, a expressão verdadeira do amor de Cristo na nossa vida. Se nós somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, temos que ter alegria. Nós temos que exalar esse bom cheiro, esse bom perfume de Cristo na nossa vida. E não viver como se parece, vida, sabe aquele do desenho, né? Sabe? Tudo é reclamação, tudo é tristeza, tudo não dá certo, tudo é ruim, tudo não sei o quê. Quem consegue, quem gosta, quem consegue suportar pessoas assim? Que a gente possa despertar, que a gente possa de fato acordar. Porque, querido, eu sei que tem certos hábitos que nós temos na vida, que eles realmente, eles são mais difíceis que outros de mudar. Mas a Bíblia diz que para você vencer o mal, você deve começar a fazer o bem. Se você é uma pessoa que não tem, talvez, o hábito de estar sorrindo, então sai sorrindo. Força. Ai, pastor, que besteira. Não é besteira, não. Eu faço isso. É sério. Quando eu era mais novo, vou contar uma minha para não contar de ninguém. Daí, vocês podem falar de mim se quiser, tá? Quando eu era mais novo, gente, eu era tido como o emburrado. Cara sempre fechado, testa franzida assim, brabo. Era brabo quando era novo. Briguento, brabo, né? Reclamava. Eu era assim. Hoje não. Hoje não. Hoje eu sou mais leve. Glória a Deus.
Mas por vezes, gente, isso às vezes quer voltar. E aí uma vez eu aprendi um negócio bem legal. Vou ensinar para vocês. Eu fiz um curso uma vez, e que era um curso de dicção oratória. E aí a ministrante lá, a palestrante, falou o seguinte, ó, para você falar melhor e movimentar os músculos do rosto, porque sorrir é porque você não, melhorar a tua face, a harmonia facial, é porque você não sorri, sabia? E aí os músculos do rosto vão ficando enrijecidos. E ela disse assim, faz o quê? Tu vai melhorar a tua dicção, a tua fala, e ainda vai melhorar os músculos do rosto, tu vai ficar mais alegre. Aí você põe uma caneta na boca. É sério, isso aí é técnica para desenvolver dicção. Põe uma caneta na boca, mas põe a Bic, tá? A Bic parece mais higiênica, né? Aí tu vai ver se tem alguma coisa ruim ali. Põe uma caneta na boca e começa a falar com a caneta na boca. Viu que os cultos aqui não, né, vai além, né? Gente, eu fazia isso. E quando eu me pegava, que eu me olhava no espelho, às vezes eu estava no carro, e assim, com aquela cara braba, né? Assim, emburrado. Eu disse, para com isso, Ney, para com isso. Vamos lá, vamos ficar felizes. E cantava, e, gente, cada um com seus problemas, com suas loucuras. Eu tenho o meu jeito, vocês têm que achar o de vocês. Mas é um jeito que eu, fui desenvolvendo, de mudar até a expressão facial, de mudar a postura, de mudar comportamento. Mas isso tudo é o quê? Se não é natural teu, vai precisar o quê? Esforço. Vai precisar matar a tua carne. A Bíblia não fala disso? De matar a carne? Fala ou não fala, gente? Fala. Porque é uma luta interna. Isso é uma luta que a gente tem. Que é, você tem a lei do entendimento, mas a lei da carne, do corpo, quer continuar no padrão. Burro. Mas tu sabe que aquilo lá não é bom. Tu sabe que aquilo ali não é legal para a tua vida, para a tua família. Que é muito legal tu receber uma pessoa em casa feliz, alegre, que é muito legal tu receber uma pessoa, tu tá num ambiente de trabalho, a pessoa tá feliz, alegre. O pessoal que trabalha comigo aqui sabe, né? O dia que eu tô radiante, eu tô cantando nos corredores aí, né? É de vez em quando. Tá? Mas às vezes acontece, né? É ou não é? É, viu? A Sabrina sabe, tá aí, ó. Mas cada um tem que encontrar a sua forma. Mas deixa eu continuar aqui e voltar para a palavra. Então, a gente vê na vida do rei Davi, que ele também passou esses perrengues em casa. Só que a mulher dele não se corrigiu. A mulher dele não se consertou. Isso serve tanto para a mulher como para o marido. Não se arrependeu, ficou arrumando confusão. Tá, então vai lá, vai dançar com as tuas servas. O cara estava glorificando ao Senhor. Só que ela não tinha a mesma intensidade que ele no coração. E aí arruma o quê? Ciúme. Ciúme mata, gente. Mata. Mata a vida espiritual da pessoa. Mata o relacionamento do lar. Mata. E ainda dá um mau exemplo para os filhos. O ciúme é terrível. E eu tenho mais um videozinho para passar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não devo me deixar dominar por nenhuma delas. Se você identifica algum comportamento seu e que realmente aquilo as pessoas já notaram, até falo, lá vem lá o emburrado, né? Lá vem lá o não sei o quê, né? Gente, olha para você. A sua imagem é o seu cartão de visita. A sua imagem, ela chega antes, fala sobre você. A sua imagem é importante. A sua imagem é importante. Já pensou se eu venho aqui pregar? Hoje eu estou bonitinho, né? Botei um casaquinho, né? Hoje eu estou mais bonitinho, né? Botei um casaquinho e tal, já dá um pouquinho mais de, parece mais importante, né?
Aí se eu chego aqui de regata para pregar, já pensou? Regata, né? Aquelas bermudas assim, meio de caçador de marreco, sabe? Meia canela assim, né? Já pensou? Mas o que é isso? Já dá todo mundo sempre pela porta, né? Não dá credibilidade, não dá confiança, né? É o mesmo, mas chega aqui assim, que é isso aí? Então, fala muito sobre nós, amém? Eu por muito tempo fui uma pessoa que eu era totalmente despreocupado com a imagem pessoal, tava nem aí, e tem várias histórias, mas não vou contar nenhuma para vocês, né? Não vou, ai, dá coceira até para contar, mas não vou contar. Não vou contar. Não. E não vou contar. Gente, eu não dava bola. Não dava bola nenhuma, entendeu? Teve uma vez que não, aqui ó. Vamos continuar. Vamos continuar. Senhor, segura essa língua. Então, gente, como é que você tem se apresentado? Alegre ou triste? Disposto ou desanimado? Solícito, né? Que está disposto, está ali presente para fazer alguma coisa, ou indiferente? Amável ou amargo? Paciente ou irritado? Né? Como que tem sido a sua maneira de comunicar o seu comportamento, a sua expressão, né, para com as pessoas? Isso faz toda a diferença, gente. Não adianta a gente só falar bem, a gente tem que se apresentar bem. Né? Dizia assim, gente, como eu estou feliz. Tem que ter um sorriso. Às vezes as pessoas assim, estou feliz hoje. Puxa vida, que felicidade, né? Eu nunca vi disso, né? Ou ai, hoje eu estou irritado. Meu Deus, eu estou irritado hoje. Mas de que jeito? Que irritação é essa, né? Então é incoerente, né, gente? Então, a gente tem que ser coerente nas coisas, né? Amém? Salmo 4, 3 ao 5, olha o que diz. Salmo 4, 3 ao 5. Sabei, porém, Salmo 4, do 3, Salmo 4, 3, bota. O 5 depois. Sabei, porém, que o Senhor, Ele distingue, Ele separa para si aquele que é piedoso. O Senhor, Ele me ouve quando eu clamo por Ele. Agora pode continuar. Irai-vos, mas não pequeis. Consultai quando tu deitar na tua cama. Lá no teu travesseiro, fecha o zoinho, né? E aí, olha para o teu coração. E olha bem, puxa vida, o que eu falei? Por que eu fiz aquilo? Consulta. Seja humilde. E olha. E aí o que tu faz? Te conserta com Deus. E se precisar, te conserta com a pessoa. Tu vai ficar sossegado. Tu vai conseguir dormir bem. Tu vai dormir. Agora, quem não faz isso, quem não consulta lá, no seu travesseiro, naquele seu momento que você aquieta a tua alma, que é o momento que a gente aquieta, né? Alguns nem nessa hora conseguem aquietar, porque fica lá. Né? Dorme com né? Porque não aguenta mais. Os dedos cansou. Não consegue sossegar. Não tem como refletir com uma coisa assim, né? Amém, queridos? Então, e o 5? Ofereceis sacrifícios de justiça, e você então confie no Senhor. A gente às vezes não se atenta tanto para os textos, né? Oferecer um sacrifício de justiça significa eu oferecer algo que me custe, para eu me ajustar. Só que eu só vou fazer isso porque eu realmente sei que sou chamado pelo Senhor, tenho um propósito dele para a minha vida, e quando eu peço, Ele
vai me abençoar. Porque aí sim a pessoa aceita, ela oferece aquilo que ela sabe que não deve estar vivendo e praticando. Então, ela vai viver uma vida sossegada. Vocês entenderam? Sim? Preciso explicar de novo? Então, quando nós oferecemos algo que realmente vai nos custar, vai nos fazer esforçar, Deus vai se alegrar. Porque Deus está vendo que você realmente está fazendo porque confia nele. E aí sim você vai ter sossego para a sua vida. E a terceira forma de nós realmente mudarmos a realidade da nossa família, né, é a comunicação por atitude. Coloca Mateus 7,12, por favor. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E aí, mexeu com você o vídeo? Se a gente parar para olhar, ele fez alguma coisa muito difícil? Ele fez alguma coisa muito extraordinária? Ele fez alguma coisa que impedia ele de realizar o trabalho dele, alguma coisa? Não. Ele apenas teve algumas atitudes simples de poder fazer o bem a algumas pessoas. E como nós nos sentimos bem quando a gente faz o bem. E a gente às vezes passa e a gente não olha. A gente às vezes vê e faz que não vê. A gente simplesmente ignora. E às vezes isso já está acontecendo a um nível dentro do nosso lar. Ignorando, não vendo, não enxergando, rejeitando, se tornando indiferente com as coisas que são tão simples às vezes a gente realizar. 2 Tessalonicenses 3, verso 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Nós não podemos nos cansar, queridos, de continuar fazendo coisas boas. Porque às vezes parece que o tempo passa e a gente parece que quer retorno do que a gente faz. Entenda que você tem que fazer porque você entende que isso é bom fazer. Não porque aquilo você vai ter um retorno. E aí se você está fazendo porque você quer um retorno, você está fazendo então uma negociação. Você está fazendo um jogo de negócio. E Deus não está num jogo de negócio conosco. Deus já determinou que se você planta, você colhe. Está determinado sobre a sua vida. Isso já está claro. Isso já é uma bênção. Isso já é uma graça sobre a minha e sobre a sua vida. Nós só precisamos fazer. Nós só precisamos realizar. Lá em Tiago 4,17, olha o que diz. Eu vou ler rapidinho alguns textos. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. 1 Pedro 3,17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. E às vezes nem todo bem que você vai praticar é porque você quer, é porque você gosta ou porque você se sente confortável. Às vezes um bem que você vai praticar é porque você faz porque você entende que aquilo é importante e é bom fazer. E às vezes a gente pode até sofrer por praticar o bem. Eu tenho certeza que muitos aqui já sofreram. Lá em Provérbios 11:17, olha o que também diz aqui. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade... Não, é 11:17. Acho que eu tenho que usar mais a caneta, né? O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Né? Então, o bem que você faz é para você mesmo.
é para nós mesmos. Hebreus 13, 16. Não se esqueçam, Hebreus 13, 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus, Ele se compraz, Deus se alegra, Deus se satisfaz, Deus se agrada. E, por final, então, Romanos capítulo 2, verso 6. Retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Pode continuar. Vamos até o 11. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Amém? 3 formas de nós realmente mudarmos a realidade do nosso lar. Primeira, a maneira como você fala, a maneira como você comunica. Seja claro, seja suave, sejam palavras de bênção e não de maldição. Pare para ouvir mais e talvez falar menos. Porque às vezes, quando a gente muito fala, a gente se complica. A segunda forma que eu falei é como você a postura que você tem, a tua linguagem corporal fala muito a respeito de quem nós somos. A alegria, a demonstração, os gestos, tudo que você faz, a tua linguagem corporal demonstra quem você é. E por último, as atitudes. E todas essas 3 formas de se comunicar, elas vão demonstrar o nosso caráter, vão demonstrar aquilo que de fato nós acreditamos. Se de fato temos fé no Senhor e vivemos por fé, ou se de fato a gente fica negociando. E se você quer ter uma família realmente restaurada, uma família abençoada, nós precisamos desenvolver essa boa cultura de nos comunicarmos de maneira melhor. Entendendo que há tempo para falar todas as coisas, entendendo que a minha postura ela vai refletir em todo o ambiente que eu estiver, e que as minhas ações elas vão redundar em glória, louvor e vida eterna para cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé?